Salve, amigo do Auto Vídeos! Agora é papo de ônibus para a gente falar aqui sobre uma curiosidade que tem uma série de reflexos na prática e gera muitas dúvidas. Afinal de contas, quais são os tipos de pisos dos ônibus, considerando a altura deles? Porque você já deve ter ouvido falar aí de ônibus com piso alto, LD, low driver, HD, 2 andares, double decker. Que história é essa então? Então tá na hora de você acompanhar com a gente aqui no Auto Vídeos para descobrir e ficar por dentro sempre do mundo dos ônibus. Para começo de história, é interessante destacar que a gente vai falar de ônibus rodoviários aqui. E o que acontece é o seguinte: antigamente a gente tinha sempre ônibus com pisos relativamente de altura padrão. É claro que eles variavam de acordo com a aplicação, mas a gente não tinha tantas opções assim. Então o que acontece? Quando a gente vê ônibus mais baixos no geral, rodoviários, eles tendem a serem destinados a serviços de fretamento intermunicipal, então eles requerem pouco bagageiro. Na medida em que você parte mais para o fretamento, para o turismo, as necessidades de bagageiro vão aumentando e com isso também a gente tem a elevação do piso. E isso tudo é bem interessante também porque acaba se refletindo no nível de exigência de conforto, de potência para viagens mais longas, então os ônibus vão ficando maiores. Agora, o assunto aqui é interessante da gente destacar o seguinte: o primeiro ônibus que trouxe uma novidade significativa nessa questão que a gente está tratando aqui é justamente o Marco Polo Paradiso, que lá em 1983-84 chegou como o primeiro high-deck do Brasil. O que significa isso? Primeiro piso alto, efetivamente. Então ele tinha uma altura considerável, né? Ele vinha mais alto do que o Viaggio, e isso daí acabou trazendo uma série de repercussões no mercado. Na sequência, a Nilson, que tinha um Diplomata, acabou trazendo o 380 também para esse segmento mais sofisticado. No começo dos anos 90, e olha aí, pouca gente se lembra disso, a Tanco, que produzia os modelos Fofão, lembra deles nos urbanos? Os urbanos de 2 andares desenvolvidos pela CMTC em São Paulo e inicialmente, depois passaram a ser encarroçados pela Tanco com chassi Scania. A Tanco tentou ali uma empreitada no segmento dos rodoviários, mas ficou apenas no protótipo e rezam as lendas aí de que isso daí acabou contribuindo para o desequilíbrio financeiro da encarroçadora naquela época. Mas um pouquinho mais adiante a gente teve mais uma vez a Marco Polo chegando também com modelos low driver e 2 andares, isso daí nos anos 90 de novo. Paradiso e claro, né, a Buscar também acabou seguindo essa sequência. Hoje a gente tem ônibus da Comil também que tem essa configuração. Então, para você ficar por dentro é o seguinte: quando a gente fala de low driver, e aí a maioria das fabricantes usam a sigla LD, a Comil, por exemplo, usa HD, mas o low driver, o que é na prática? É um ônibus em que a gente tem na parte de baixo apenas ali a cabine do motorista. Isso daí é muito interessante porque a gente tem ali aquela região onde vai o motorista na parte inferior, tem banco para o guia, tem um pouquinho mais atrás ali também compartimento destinado ao repouso dos motoristas, mas em cima fica somente o salão dos passageiros. Isso daí acaba trazendo um nível de conforto interessante, uma capacidade bem bacana também no número de pessoas transportadas, mas principalmente os LD se destinam a aplicações de turismo que necessitam de muito bagageiro mesmo. Isso daí é o ponto que faz a diferença desses ônibus. Agora, quando a gente chega no topo da cadeia alimentar dos ônibus rodoviários, é claro que a gente vai falar dos modelos 2 andares, double decker. Isso é um ponto bem interessante também, né? Porque teve a chegada deles lá em meados dos anos 90. Num primeiro momento, a gente nem tinha legislação direito aqui para que eles fossem acomodados no mercado nacional. Muitos se destinavam ao mercado externo e também, ao longo do tempo, eles tinham ali o comprimento máximo limitado pela legislação em 14 metros. Hoje a gente tem modelos chegando a 15 metros ali, configurações 6x2 e 8x2. Quando a gente fala de 15 metros, 8x2. Estou falando no geral ali dos 2 andares que podem ser 6x2. O que é isso? 6 rodas ali, não são 6 rodas, né? São 6
pontos de apoio, né? 3 eixos e apenas 2 tracionam. Enquanto o 8x2 é aquele que a gente tem a configuração ali com 2 eixos na frente, 2 eixos atrás, um deles traciona também. E claro, né, os 2 andares acabam trazendo uma versatilidade muito grande, principalmente para empresas aí que operam no segmento rodoviário, fazendo viagens de longa distância. Então você pode ter configurações diferentes, né, de padrão de conforto na parte do salão inferior, na parte do salão superior, mais opções para você aí que também viaja com os ônibus. Aliás, diz aí pra gente, você que acompanha esse mundo, tá conhecendo agora, você já é ligado no assunto, é frotista, é motorista, trabalha com ônibus, é busólogo, o mundo da busologia sempre aqui com a gente no AutoVídeos. Então esse daqui foi mais um vídeo de curiosidades, só o AutoVídeos conta pra você. O que você achou? Diz aí nos comentários e comenta também quais são os modelos de cada uma dessas configurações que você acha mais bonito aí e confortável também, né? Tanto considerando as fabricantes de chassi como as encarroçadoras. Diz aí nos comentários, a gente sempre acompanha. E outra coisa muito legal é o seguinte, a inspiração para gravar esse vídeo veio de uma pergunta nos nossos stories lá no Instagram. A gente sempre abre caixinha lá para você participar, para a gente responder, para a gente fazer um bate-papo muito legal. Então, se você ainda não segue, tá perdendo tempo, vai lá no Instagram, AutoVídeos Oficial, segue a gente, mesma coisa no Facebook, se liga também no grupo, no Telegram, é a família AutoVídeos por lá. Então, eu agradeço demais pela sua atenção. Até a próxima. Valeu, grande abraço!